pessoal! Hoje eu quero que você fique ligado numa dica de direito administrativo. Quero chamar a atenção de vocês a diferença entre cargo de comissão, ou cargo em comissão, na verdade, ou cargo de confiança, e a função de confiança ou função comissionada. É necessário que, primeiro, a gente entenda que os chamados cargos públicos não se confundem com os empregos públicos. O que nós temos na nossa Constituição? A nossa Constituição, ela traz um regime estatutário e o regime seletista. Os cargos, eles são do regime estatutário. O que significa regime estatutário? Significa dizer que nós temos um estatuto, uma lei, que vai trazer as regras dessas pessoas que trabalham na administração pública. Assim como nós temos o regime seletista. Lembre-se, na administração pública nós temos pessoas jurídicas de direito privado. E nas pessoas jurídicas de direito privado, o regime é seletista. O que significa dizer que o regime é seletista? Significa dizer que ele é regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ou seja, exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil faz concurso público, pautado aí no princípio da impessoalidade. No entanto, quem faz concurso público, depois que ele é aprovado, o regime para as pessoas jurídicas de direito privado é o regime seletista. Essa pessoa vai trabalhar no Banco do Brasil e as regras referentes ao seu vínculo com a administração pública indireta, no caso o Banco do Brasil, é um vínculo seletista. As regras serão observadas da CLT. Já os cargos públicos, o regime é estatutário. Nós temos em regra em nosso país a questão, os cargos públicos nós temos das pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público, a regra é que o regime seja estatutário. Por que eu estou falando a regra? Porque nós tivemos um período de transição aí, e é uma outra discussão, em outro vídeo eu explico isso a vocês. Mas a regra hoje, tá? O que é importante que a gente saiba qual é a regra hoje, é que nas pessoas jurídicas de direito público, em sua maioria, eu tenho um regime estatutário. Lembrando que nas pessoas jurídicas de direito privado, o regime é seletista. E na administração pública nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, aí compondo a administração indireta nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. Vamos lá. O que eu quero chamar a atenção depois dessa introdução é que você não pode confundir a expressão função pública com cargo público. E não pode ainda mais confundir cargo em comissão, ou chamado cargo de confiança, com função de confiança ou função comissionada. Então vamos lá. Já vimos a diferença entre cargo e emprego, cargo regime estatutário, emprego regime seletista. O emprego é somente nas pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração. Falando-se em função pública, a função pública é toda a atribuição, todo o exercício de uma atividade na administração pública. Função pública tem um conceito amplo, pessoal. Função pública, eu tenho você, por exemplo, se você foi mesário, tá? Se você é estagiário, você exerce uma função pública. Toda a atribuição no âmbito do poder público, no âmbito da administração pública, é chamado de função pública. Então, a função pública é amplo, envolve cargos, empregos, sejam eles com vínculos permanentes, sejam eles com vínculos temporários, seja remunerado, ou seja, o agente público, aquele que age em nome do poder público, ele tem uma função pública. Então, por exemplo, exercentes de mandato eletivo, vereador, prefeito, governador, tem uma função pública. Então, a função pública é amplo, é um conceito amplo. Função pública, conceito amplo. Agora, função de confiança não é sinônimo de função pública. A função comissionada, como alguns chamam, ou a função de confiança, é aquela atribuição que é conferida a alguém que já ocupa um cargo público. A função de confiança é algo, olha o nome, confiança, eu confio naquele servidor, eu confio naquele agente público e vou dar a ele uma função de chefia, direção ou assessoramento. Tanto os cargos de confiança ou cargo em comissão, como a função de confiança ou a função comissionada, são para atribuições de chefia, direção ou assessoramento.
Ou seja, a pessoa vai ser chefe daquele setor, diretor daquele órgão, daquele setor, ou vai ser assessor. Então, tem que ser chefia, direção ou assessoramento. Tanto a função de confiança quanto o cargo de confiança ou cargo em comissão, certo? Então, perceba que eu não posso confundir função de confiança com função pública. São conceitos distintos. Função pública é amplo. Função de confiança é só para chefia, direção ou assessoramento. Sim, Tati, qual é a diferença, então, entre cargo em comissão e a função de confiança, ou cargo de confiança e a função de confiança? Como eu já havia dito, a função de confiança é somente para quem já está na administração pública, para quem já é servidor público, para aquele que já foi aprovado no concurso público e é ocupante de um cargo efetivo. Então, eu fui aprovada no concurso público, já tenho o meu cargo efetivo e lá, já exercendo o meu cargo efetivo, posso exercer uma função de confiança. Sendo chefe daquele setor, sendo diretora daquele órgão ou sendo assessora. Então, isso é a função de confiança. É uma atribuição conferida, né? Uma atribuição de chefia, direção ou assessoramento a quem já é ocupante de um cargo efetivo. Já os chamados cargos de confiança ou cargo em comissão, neste caso, pessoal, temos que ficar atentos. Porque o cargo de confiança, o cargo em comissão, pode ser atribuído a qualquer pessoa que atenda a determinados requisitos, mas não necessariamente ela é um servidor público, já ocupante de cargo efetivo. Então, alguém que não está na estrutura da administração pública, que não é servidor público, pode ser convidado a exercer uma chefia, uma direção ou um assessoramento. Neste caso, o cargo de confiança ou cargo em comissão vai ser exercido por essa pessoa que não terá a estabilidade, tá certo? Ela é de livre nomeação, cargo de confiança é de livre nomeação e livre exoneração. Eu posso escolher alguém que eu confio para ser o meu assessor. Essa minha escolha, de acordo com a Constituição e com a lei daquela estrutura, vai autorizar a existência desses cargos em comissão. Eu posso escolher qualquer pessoa. Posso escolher alguém de carreira, mas eu posso escolher qualquer pessoa que vai exercer aquele cargo. E depois, se eu não quiser mais, vou exonerá-la. Tá? Então, essa é a diferença entre o cargo em comissão ou cargo de confiança e a função de confiança. Na função de confiança, pessoal, eu posso até perder a função de confiança, deixar de ser chefe daquele setor, mas eu não saio da estrutura da administração pública, eu não sou exonerada, porque eu continuo exercendo o meu cargo efetivo. Vamos aos exemplos para que você possa, então, aí entender melhor. Vamos imaginar que eu seja delegada, tá certo? Então, eu, enquanto delegada de polícia, eu sou ocupante de um cargo efetivo, sou de carreira. Eu fiz um concurso público e sou delegada. Enquanto delegada, eu posso ser titular, por exemplo, né, de uma delegacia e vou ser ali chefe, digamos, da delegacia da mulher, ou chefe da delegacia de combate ao crime organizado. É uma função de confiança. Eu tenho vários delegados naquela estrutura, mas quem vai ser responsável pela condução dos trabalhos na delegacia da mulher ou na delegacia lá de crimes de combate ao crime organizado, eu vou exercer uma função de confiança. Eu vou ter, inclusive, outros que vão compor a minha equipe. Isso é uma função de confiança. Só pode ser atribuída para quem já é exercente de cargo efetivo. Agora, vamos imaginar que eu seja delegada e eu fui convidada a ser secretária de segurança pública do meu estado. O governador do estado convidou alguém de carreira, convidou alguém que é já exercente de cargo efetivo. Pode. Ele pode me convidar para ser secretária de segurança pública no meu estado. E nesse caso, é um cargo de confiança ou cargo em comissão.
Mas ele pode convidar alguém que não seja de carreira. Ele pode convidar um advogado, ele pode convidar um sociólogo, ele pode convidar, atendendo aos requisitos aí para ocupar o cargo de confiança, secretário de Segurança Pública. Ele não precisa convidar alguém que seja ali da estrutura da Segurança Pública. Ele pode convidar alguém de fora. Esse convite para essa pessoa de fora, ela vai ser nomeada para exercer esse cargo em comissão e, uma vez não querendo mais o governador, vai exonerá-la, ela sai da estrutura, ela vai apenas ocupar esse cargo naquele período. Se fosse eu, delegada, fosse convidada para ser secretária, eu deixaria de ser secretária, mas voltaria para o meu cargo, tá? Mas o cargo em comissão, ele pode ser exercido por quem é da estrutura, mas também pode ser exercido por quem não é servidor. É livre a nomeação. Já a função de confiança só pode ser atribuída àquele que já é exercente de um cargo efetivo. Lembrando que ambos, tanto cargo de confiança ou cargo em comissão, e a função de confiança, ou chamada função comissionada, ambos são para atribuições de chefia, direção e assessoramento. Então, fique ligado nessa nossa dica. Fique atento a essas diferenças, porque isso é muito importante na sua prova. Pode ter uma pegadinha na sua prova com essas duas expressões, cargo de confiança e função de confiança. Então, estamos aqui, dê seu like, não deixe de curtir os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.